meus amigos que acompanham nosso canal do YouTube da AME Planalto, nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook. É com muita alegria que a gente está hoje recebendo o nosso amigo Marco Leite. Suzeli e eu estamos muito alegres com essa nossa conversa na noite de hoje, porque é um tema extremamente importante, talvez o tema central, né, Suzeli, do nosso momento família, né? Hoje nós vamos falar diretamente sobre família, né? O Marco é coordenador nacional da área de família da Federação Espírita Brasileira, está aí bem envolvido com as federativas, com as casas espíritas diretamente, em função desse trabalho de organizar os grupos para o desenvolvimento do trabalho com a família. Então, ele vai nos falar também durante o nosso bate-papo a respeito dessa temática. E também de formação, o Marco é psicanalista, tem mestrado e doutorado em psicanálise, e como diz ele, um eterno aprendiz, né, Marco? Daquilo que envolve, né, o nosso momento atual, como as nossas famílias estão, aquelas dificuldades que às vezes as famílias encontram. Então, ele vai nos dizer a respeito desse tema, né? Família, os desafios na atualidade. Então, Marca, é uma grande alegria receber você aqui na AME Planalto. Eu sempre comento que é importantíssimo que as AMEs e as federativas, aí no nosso caso aqui, a Federação Espírita Brasileira, estejamos caminhando passo a passo, lado a lado, para poder nos orientar essa caminhada, né? Então, Marco, uma boa noite para você e muito obrigada por ter atendido o nosso convite. Boa noite, Márcia. Boa noite, Suzeli. O agradecimento é meu por lembrarem da gente nesse momento, né? Para que a gente possa, nesse momento, trocar um bate-papo sobre essa situação em que passamos, né, na atualidade. Exatamente. Suzeli? Então, primeiramente, muito obrigada por ter atendido, né, o nosso convite. É um prazer conhecê-lo, um prazer muito grande recebê-lo aqui. E para dar o pontapé inicial, né, Márcia, como a gente pode começar? Uai, perguntando para o Marco, né, uma pergunta básica, bem simples, né? E aí, Marco, como é que vai a nossa família humanitária nesses desafios que nós estamos enfrentando, não só da pandemia, mas desses desafios do mundo atual, né, do século XXI? Parece até paradoxal a resposta com essa pergunta que você faz, mas eu diria que a família tem que aprender a viver em família. Estranho, né, dizer um negócio desse, né? Mas, ao longo desses últimos anos, ou até mesmo, eu diria talvez mais durante esses últimos anos, na modernidade em que a gente está. E por que eu digo desses últimos anos? Quando retornamos à era, talvez, dos nossos avós, ou talvez dos nossos pais, ainda quando pequenos, a vivência em família era uma coisa muito mais comum do que é nos dias atuais. Hoje nós temos as famílias muito ocupadas com muitas atividades externas fora do lar e terminam tendo muito pouco tempo de convivência em família. Então, por isso que eu falei assim, parece paradoxal dizer, né? A família tem que aprender a viver em família. Isso tanto é realidade que nessa situação que nos encontramos da chamada pandemia da atualidade, isso começou a acontecer inicialmente na China e foi depois um fato observado em quase todos os países, e apesar de nós aqui no Brasil não termos ainda o processo finalizado, ao longo desses últimos 5 meses, já identificamos a característica do que aconteceu nos outros países, que é qual? A quantidade de separação de divórcios, né? Separação de casais, nesse sentido, com a solicitação de divórcio. E aí até parece estranho, como assim, né? As coisas estão fechadas e a quantidade de separação aumentou? Sim. O que acontece nesse momento de hoje?
as famílias terminaram sendo compulsoriamente colocadas para estarem dentro de casa. O que é ótimo, o que é sensacional. Entretanto, as pessoas não estavam acostumadas com isso. Muitos dos casais das famílias que nós conhecemos, se vocês forem ver, né, que têm as atividades laborais, até mesmo com a questão dos filhos, tinham aquela ideia de acordar cedo, naquele corre-corre, café da manhã, às vezes preparam os filhos para a escola, não levam os filhos para a escola, vão para o trabalho, às vezes não se viam na hora do almoço, voltam para o trabalho, almoçam fora, né? Chegam tarde em casa, pegam os filhos, aquela confusão toda. Ou seja, no início da manhã, 2 horas de convivência. À noite, 3, 4 horas de convivência. Hashtag fica em casa. O que aconteceu? 24 horas juntos. Não estão se aguentando. Né? Olha só a incoerência. As famílias, não, grande parte, começa a ter problemas na questão do convívio. O que deveria ser a situação mais natural do mundo, porque trazendo a base doutrinária, né, na questão espírita, quando estamos ainda na erraticidade, pensando em voltarmos aqui para a Terra, o que aí os companheiros espirituais na literatura, que grande parte da primeira preocupação é qual? A família que a gente vai nascer. Né? Ou seja, a família é a base do nosso início de planejamento reencarnatório. E ela tem que estar sendo toda estruturada para formar esse adulto que vai estar mais à frente formando a sua própria família. Entendeu? E aí entra nessa situação até que, por isso que eu falei assim, parece incoerência em que as famílias que são preparadas para uma convivência, para fazerem um processo de formação dos menores que ali estão, para darem apoio entre os casais, né? Na situação dos irmãos estarem tendo uma convivência de harmonia, o que é que acontece nessa atualidade? Elas começam a ter problema por conta da convivência. É uma convivência forçada, por conta dessa situação do fique em casa, e muitos não estão aguentando. Falei dos divórcios, mas se nós formos ver, a quantidade de denúncias de violência doméstica também aumentou. E quando trazemos isso, não é só entre marido e mulher. Filhos. Filhos com pais, filhos com avós. Isso é uma situação que, no primeiro momento, seria inconcebível na ideia do que é que vem a ser a família. Mas termina sendo uma realidade dos dias atuais, em que as famílias que estão sendo colocadas para uma convivência forçada, o que deveria ser o natural, e por isso que eu coloquei no primeiro momento que na época dos nossos avós, o natural era a gente estar em família, né? E apesar dos dissabores que aconteciam, terminavam dando conta de resolver. Hoje em dia, nessa situação do imediatismo, quando os problemas acontecem, as pessoas não querem levar adiante para poder resolver. Já querem resolver ali a situação, já não vai dar mais certo, parte para a violência, vamos nos separar e assim por diante. Ou seja, como é que está a nossa família na atualidade? A família na atualidade está precisando aprender a conviver em família. Né? Estranho, mas é uma realidade dos dias atuais. Óbvio que eu estou falando não para os 100%, mas para uma grande realidade das famílias que nós temos, é um dos processos que precisa ter essa do voltar a saber a conviver. E é um aprendizado mesmo, né, Marco? Porque a gente tem visto que apesar, né, dessa questão, para nós espíritas, dessa programação reencarnatória, e sabemos que nós não estamos em endereço errado, né? Ainda assim, essas dificuldades aumentam muito, inclusive a questão da própria ansiedade, né, dentro de casa, aumentou demais. Aumentou, né? E aí entra uma outra situação. Às vezes,
nós temos que ter a tranquilidade de compreender que somos incompetentes de trabalhar os problemas sozinhos. E temos que pedir ajuda. Para os religiosos, às vezes, por exemplo, ser católico, veja ajuda lá na pastoral, procure o padre. Se é evangélico, vá conversar com o pastor, com alguém da igreja. Se for espírita, né, a questão do atendimento fraterno, né, de alguma pessoa que possa estar dando uma orientação na questão religiosa, e ainda assim, às vezes, uma ajuda profissional mesmo. Né? Nós vamos ter, às vezes, assistentes sociais, psicólogos, psicanalistas, outros terapeutas que vão estar podendo auxiliar as pessoas nesse momento de dificuldade por passar por essa situação e conseguir manter a ideia do seu planejamento reencarnatório. Eu lembro de uma charge uma vez que eu vi de um pai já de cabeça branca conversando com o filho, né? E falando assim: meu filho, na minha época, quando as coisas quebravam, a gente consertava, não trocava, né? Trazendo uma analogia na situação de hoje, que talvez por estarmos vivendo muito esse momento do consumismo, trazemos essa questão do consumismo para dentro de casa também, inclusive para as nossas relações. Então, quando as relações estão com problemas, em vez de nós consertarmos, a gente resolve trocar. Né? Ah, esse amigo está com problema, não quero mais ele, deixa eu procurar outro amigo. Bloqueio Né? no Essa celular, esposa, né? esse marido está me... Né? Ó, troca. E a vida não é assim. Na hora que você trabalha para consertar, aquilo tem muito mais valor. Não? Ô Marco, a gente vê assim, nessa busca que a gente vive, principalmente atualmente, é na busca da valorização da família, como você falou, né? É a família aprendendo a viver, né? Então, é ensinar o respeito, é a tolerância, né? Essas diferenças, não é sair trocando, né? Como você diz, né? E a gente vê até muitas mudanças atualmente, até na estrutura mesmo familiar, né? Às vezes dentro do lar a gente tem, né, o exemplo de lares compostos pelos avós que estão ali junto. Então é muita coisa envolvida, né? Sim. E é interessante essa colocação, porque o mundo tem oportunizado essa situação do retorno, essa situação do aprendizado, em que, até por estarmos vivendo essa fase de transição na questão espiritual mesmo do planeta Terra, em que a família, como Joana de Ângeles nos coloca, que é a base para a questão social, se ela estiver desestruturada, a sociedade toda está desestruturada. Né? A família termina sendo o pequeno mundo onde nós aprendemos a viver no grande mundo mais à frente. E quando ela se desestrutura nessa situação, quando nós não temos a questão do aprendizado, do convívio, das relações, terminamos à frente gerando toda uma situação dos relacionamentos sociais nesse nosso mundo problemático. Então, a família realmente é a base. E é a base para tudo que a gente vai ter nesse mundo. Inclusive, para a formação da nossa futura família. Porque nós vamos repetir lá na frente aquilo que nós tivemos na nossa família de origem. Engraçado, né, Marco? No passado, né, a gente tinha, pelo menos eu escutava dos meus avós, né, que existia uma hierarquia familiar, uma família essencialmente patriarcal, né? E o que eu tenho visto hoje, quer dizer, naquela época, o pessoal muitas vezes, apesar de patriarcal, apesar de ter aquela questão do pai dominar o pensamento, né, de todo mundo, das ações, e muitas pessoas eram movidas pelo medo, né? Se a gente for olhar até os anos 60, era bem assim, né? E hoje eu tenho visto no consultório um modelo em que os pais se tornaram amigos dos filhos no sentido assim.
eu permito tudo para eu não ter o trabalho, né? Então, é paradoxal, como você colocou no início, porque mesmo nós temos tido muitos pais, no sentido da palavra, infantilizados, não preparados. É uma geração em que Total. foi se permitido tudo, né? E foi se tornando uma família disfuncional. Você tem observado isso também na sua prática, nas Total. reuniões diárias de família? O pessoal tem comentado sobre isso também? Não só nas questões da atividade familiar que a gente desenvolve dentro da própria casa espírita, mas no nosso trabalho profissional, dentro da clínica mesmo. Por vezes, observamos exatamente essa questão dos pais optarem, vou estar colocando aqui entre aspas, optarem por um momento de menos trabalho. E por que menos trabalho? Porque você ser amigo do seu filho quando ele é pequeno, dá menos trabalho, né? Só que esse menos trabalho na fase infantil vai gerar, com perdão da palavra, desgraça nesse filho quando ele estiver na fase da juventude ou até mesmo quando se tornar um adulto, se colocando na sociedade. E aí, vou estar trazendo não só a questão da psicanálise, né, mas a psicanálise ratifica o que a doutrina espírita nos coloca, no sentido de que o nome do pai tem que ser descrito. O que é isso? É muito a ideia do processo de firmeza de limites que se deve desenvolver na criança. E vamos lá, primordialmente na primeira infância, né? Nós vamos encontrar isso claramente na questão 383 do Livro dos Espíritos, quando Kardec questiona a espiritualidade, qual a razão do espírito passar pelo estado da infância. E os espíritos bem nos colocam que essa é a fase em que aquele ser ele está mais maleável às impressões colocadas por aqueles que são responsáveis pelo seu processo educacional. Quando a gente lê a ideia da impressão, parece que assim, é o que a criança está tendo de impressão. Mas não é esse o sentido. É impressão no sentido de imprimir, de gravar no espírito os valores da vida, né? Então, ele está mais maleável às gravações dos valores que é dada nesse momento da infância. Esse é o X da questão, que é o que os espíritos nos colocam lá em 1857. Depois nós vamos ver isso trazido pelo nosso querido Freud, Piaget, com a epistemologia genética, trabalhando a questão toda das fases, né, da moralidade, traz isso com uma clareza inigualável. E depois ele afirma que na segunda fase, essa questão dos valores se firmam até os seus 11, 12 anos, perfeito, né? E por que até os seus 11, 12 anos? E aí a gente volta à questão 385 do Livro dos Espíritos. Porque na 385, Kardec chega a colocar que às vezes você cria aquela criança, chega na juventude, ele se transforma. E alguns pais falam assim, isso não é o meu filho, não parece ser nada daquilo que eu tinha dentro de casa, né? E aí o que acontece? Vejam só que interessante. A psicologia tem uma abordagem, a medicina tem outra, falando da questão social, fala da questão hormonal. Mas a doutrina espírita, já em 1857, nos coloca que nessa fase da puberdade, início da adolescência, o espírito de outrora, né? Ou seja, começa a trazer a sua personalidade daquilo que ele foi no passado. E com os princípios educativos que ele teve na infância, começa a ter o quê? Um choque de valor. Então, na adolescência, quando começa a ter aqueles conflitos que a gente fala dos conflitos da adolescência, e vamos afirmar que isso não acontece com todas as crianças, com todos os jovens, né? Tem alguns que passam pela adolescência como se não tivesse tido problema nenhum. E alguns outros que, meu Deus do céu, o que está acontecendo na cabecinha desse jovenzinho? Vamos lá. Lembramos que
Na primeira infância, os pais são responsáveis para afirmar a questão dos valores. Nesse primeiro momento, o que é que a gente está fazendo com o ser reencarnado? Firmando o caráter que ele vai estar desenvolvendo na sua vida adulta. O que é o caráter? O que é o certo e o que é errado. O que pode e o que não pode. Né? Caráter é isso. Vamos lá, quando você está vendo uma televisão e enxerga, por exemplo, um político fazendo algumas coisas, você, meu Deus, esse cara não tem caráter nenhum. Tem. Só que o caráter dele é diferente do nosso. Como assim? Os valores desse indivíduo são diferentes dos nossos valores. Tá? Isso termina demonstrando que o processo de valor da moralidade que existe dentro daquele indivíduo é diferente. E esses valores, essa moralidade, acontece quando? Na fase infantil. E por isso que colocamos muito claro, tanto na questão psicanalítica no consultório, quanto doutrinária, que a fase primordial de qualquer pai com o seu filho é no momento da infância. É no momento da infância, porque é quando você estabelece os valores, você estabelece esses limites. Né? Vamos estar relembrando que a psicanálise coloca aí a questão do complexo de Édipo, né? Uma série de coisas que não é o nosso caso está afirmando agora. Tá? Mas quando ele nos faz isso, é o quê? Exatamente isso que você trouxe, Márcia. A ideia de você estabelecer valor, estabelecer limite. Só que isso dá muito trabalho. Né? Faz com que você seja pai. Faz com que você seja mãe. Tá? E ser pai e mãe é muito mais difícil do que ser amiguinho. Ah, minha filha quer fazer? Faz. Ah, filhotinho, quer trazer seus amigos para casa? Ah, quer dormir na casa dos seus colegas? Não tem problema não, pode ir. Né? Olha só, é o pai amiguinho. Só que esse pai amiguinho vai estar sofrendo quando esse jovem tiver seus 15, 20, 30 anos, porque ele não teve limites. E aí ele vai entrar num mundo que o mundo vai dar limite para ele, só que ele não teve na infância. E ele vai sofrer um processo de frustração na fase adulta. Quando o processo de frustração tinha que ser na fase infantil, primordialmente. Eu coloco muito claro, às vezes, falo assim, ó, pai, mãe, o grande papel seu enquanto pai e mãe é fazer um processo de frustração controlada para os seus filhos. Né? Processo de frustração controlada. O que é isso? É dar limite. É firmar a posição. É dizer o sim quando é sim, é o não quando não. Agora, isso dá trabalho. Só que é uma frustração controlada com amor. Né? É um amor com limite. E quando você estabelece isso claramente nessa fase infantil, você vai estar desenvolvendo um bom jovem lá na frente e um excelente adulto. Lógico, vamos lá. Tem a questão da adolescência. Na adolescência, quando os conflitos acontecem, o que é que basicamente são esses conflitos? São os valores que ele teve na época infantil, que os pais deram, que vão se contrapor com os valores que eles trazem de vidas anteriores. Olha o choque. Né? Esse choque psíquico que acontece na mente espiritual desse indivíduo, né? Ele não sabe por quê. Ele entra em conflito. Mas na mente, isso tudo é uma forma inconsciente, o que está acontecendo com ele? É um conflito de valor. E esse conflito de valor favorece o que a gente fala assim, dos conflitos da adolescência. É aquela situação da menina nos seus 13 anos, que a turminha toda fala assim, fulaninha, vamos, ó, esse fim de semana, meus pais estão viajando, vai lá para casa, que aí a gente bebe, né? 13 anos. Aí ela está com vontade de ir e fala assim, não, mas meu pai e minha mãe falaram que isso não é fase de beber, eu sou ainda criança, 13 anos ainda não tem, né? Ela entra num conflito inconsciente, de certa forma, tá? Mas aí o que é que acontece? Provavelmente, se ela teve um pai e uma mãe muito presente, firmes, mas amorosos, esse conflito vai ser muito tranquilo.
porque ela vai estar até com desejo de ir com as coleguinhas. Mas fala assim, não, isso não está certo. E tudo bem. Né? Ela até tem desejo, mas tudo bem, ela não vai, não vai. Entretanto, se ela teve pais ausentes, que não firmaram posição, simplesmente deixaram as coisas, falaram assim de vez em quando, né? O desejo dela é estar acompanhando a turminha de igual. Né? Os pais não firmaram posição, foram amiguinhos. O que é que acontece? O desejo da adolescente, que provavelmente vai estar ao encontro das colegas, né? Simplesmente vai. Não? E muitas das vezes ainda entra aquela outra terceira situação, que ela tem claro o que os pais disseram. Mas ela tem um desejo muito forte de ir. E aí ela não tem a situação ainda do estabelecido da sua ação com o que os pais colocaram. Mas ela está querendo ir. E aí o conflito começa a estabelecer na sua mente quem é que vai ganhar. É uma boa pergunta. Né? E eu diria que é uma boa pergunta que vai depender muito, 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 e muito, muito, muito. Então, vê que eu estou exagerando nesse muito, de como é a relação dessa jovenzinha com seus pais. Entendeu? Porque se foi uma relação estabelecida com carinho, com confiança, com afeto, com firmeza, né, com limite, ela até pode, naquele conflito todo, chegar para estar conversando com os pais. Mas se foi como você lembra que acontece nos dias de hoje, a ideia do laissez-faire, né? Do deixa fazer, deixa filha, né? Provavelmente o mundo vai ganhar essa menina. Com certeza. Entendeu? E é aquela coisa, né, Marco? Tá tanto no Velho quanto no Novo Testamento, né? O que fizestes do filho que lhe confiei, não é verdade? No Evangelho, Santo Agostinho Exato. coloca isso claramente, né? Que vai ser exatamente a pergunta que nós vamos receber ao retornarmos ao plano espiritual, porque se nós formos verificar, Deus nos empresta nesse momento da vida os seus filhos para serem nossos filhos. Ele nos empresta para ser nossos filhos num processo de confiança. Porque no momento em que ele nos dá um filho, ele está falando assim, papai, mamãe, ó, estou te dando um dos meus filhos para que você possa conduzi-los ao caminho do bem. Só que conduzir para o caminho do bem dá trabalho. Dá trabalho. Exige, né? Exige bastante. Marco, a gente vê, assim, então, cada vez mais a necessidade de cada componente da família ter o seu papel bem estabelecido, né? O filho como filho, o pai como pai, a mãe como mãe. É isso mesmo? É isso que a gente vê? Ainda vê? Perfeito. Porque quando isso não acontece, você gera uma distonia na cabeça do serzinho que ali está. Não é? Não? Para que Carlinhos possa Gibran ter... tem uma... Hã? Eu falo até que para ver, né, um melhor relacionamento, né? Porque senão vira uma verdadeira bagunça, né? Os papéis têm que estar muito claros nesse sentido, né? Carlinhos Gibran tem uma poesia que ele coloca exatamente essa questão no final, que o pai tem que estar sendo pai, né? Porque o filho tem que ser filho. Uhum. E na hora em que a gente confunde esses papéis, o não querer ter trabalho, né? Eu vou estar colocando aqui uma coisa, por exemplo, ultimamente temos tido situações no nosso consultório de orientação à paz, de crianças de 6, 7 anos ainda estarem dormindo, por exemplo, na cama do casal, porque eles não querem dormir nos seus quartos. Né? Vejam só a situação. Peraí, como assim? 6, 7 anos? Né? Primeiro, nessa fase você está estragando, literalmente, um relacionamento de pai e mãe
de marido e mulher, porque tem uma criança de 6, 7 anos compartilhando uma cama. Tá? Você está terminando, gerando uma confusão na cabeça daquela criancinha de estar dormindo com os pais. Pego situações, às vezes, de alguns adolescentes que estão tendo conflitos na questão da sua sexualidade, e alguns desses jovenzinhos tiveram essa situação na sua infância, né? De situações assim que não foram estabelecidas muito claramente dos papéis que deveriam estar acontecendo dentro de seus lares. Então pai, mãe, filhos. Marido, mulher, criança. Entendeu? Se tudo tiver num contexto de tranquilidade dentro do lar, e por que eu falo assim de tranquilidade dentro do lar? Lógico que às vezes você vai ter aquela situação em que uma família não tem um quarto para os filhos. Então você termina tendo um quarto onde vão estar dormindo pais e filhos no mesmo quarto, sem problema nenhum. Agora, até mesmo numa situação dessa, cama de pais, cama de filhos. Isso tem que estar sendo estabelecido muito claro. Ah, mas eu quero dormir com papai e mamãe. Não, não. Né? Quem dorme com o papai é a mamãe. Quem dorme com a mamãe é o papai. Filhinho dorme na caminha dele. Ou seja, é você estabelecer limites desde de pequenininho aquela situação, porque se você deixar, a criança vai estabelecer o que ela quer. E se você não for muito claro nesse tipo de coisa, a criança vai estabelecendo, vai estabelecendo, vai estabelecendo e começa a dominar. E aí nós vamos ver nos relacionamentos familiares, às vezes, as crianças dominando os pais. E por que isso? Por falta de controle ou de limite ou até mesmo de facilidade que os pais querem ter de não gerar problemas para seus filhos. Relembrando, pai e mãe, processo de frustração controlada, amorosa. É isso que a gente tem que fazer. O tempo todo nós temos que estar preparando os nossos filhos para o mundo. E o mundo vai frustrá-los o tempo todo. E se eles não tiverem um processo de frustração dentro de casa, controlada com amor, eles vão ter esse processo de frustração quando estiverem grandes. E aí sim eles vão sofrer. Porque eles não vão ter amor quando tiverem a frustração no ambiente de trabalho, com os amigos, idade. Né? Então a gente tem que estar, desde pequeno mesmo, sabendo frustrar nossos filhos com tranquilidade. Calejando aquela mente, calejando aquele coração para o que o mundo vai estar passando para eles. Com certeza, Marco. Isso é importante você falar, porque realmente, assim, na nossa experiência, a gente tem visto no consultório que essa dificuldade, ela é presente, né? Às vezes, ninguém sabe o papel que tem, né? E daí a minha fala ter colocado que nós temos tido, assim, uma leva nos últimos tempos de pais que se sentem frustrados por frustrarem os filhos, né? No sentido de um aprendizado amoroso, ou seja, o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve, o respeito que tem que ter para com fulano, ciclano, com o professor na escola, né? Para falar em termos do dia a dia mesmo. Mas eu queria entrar numa nuance da nossa conversa, pegando exatamente esse gancho que você está falando, para a relação da diversidade familiar. Na diversidade familiar, nós temos tido hoje em dia vários contextos familiares. Desde os avós que estão morando com seus filhos, né, e consequentemente com seus netos. E aí, como diria minha avó, antigamente ela falava assim que os avós estragam, né? Porque o que não fizeram com os filhos, fazem com os netos, né? Libera geral. Mas eu queria entrar também numa outra atividade, que é a questão da formação familiar atual. Nós temos visto, né, inúmeros perfis, desde aquele pai ou aquela mãe que estão na guarda compartilhada após um divórcio, né, em que as coisas correm bem, aqueles pais em que, estando na guarda compartilhada, as coisas não vão nada bem, né? Aí a gente tem a questão da alienação parental.
Mas nós temos também os nossos casais homoafetivos, que na minha experiência de consultório, paradoxalmente, no sentido assim, da questão de como a sociedade ainda vê a questão da família, né? Em um pai, uma mãe e os filhos. Mas nós temos dois pais, nós temos duas mães, e que muitas vezes, Marco, é o que eu tenho observado, que eles têm dado um perfil educacional muito mais comprometido com essas questões que você está dizendo de Perfeito, liderança, papéis perfeito. muito bem definidos. Você tem visto isso? Como é que a área de família tem orientado os grupos de pais espalhados pelo nosso país a esse respeito? Porque cada vez mais esse nível familiar tem chegado nas casas espíritas. É. Uma das grandes preocupações quando começamos a ter na nossa sociedade a questão dos pais num relacionamento homoafetivo, né, ou das mães no relacionamento homoafetivo, era o questionamento das pessoas que tinham uma situação heteronormativa de se preocuparem com a questão da sexualidade dessas crianças, né? E aí é uma das situações que sempre colocávamos, falar assim, opa, peraí, não é o fato dele ter dois pais ou duas mães que vai estar caracterizando uma situação de uma formação homossexual. Porque se fosse assim, até essa homossexualidade não teria sentido nenhum porque apareceu de uma família heterossexual, né? Então, já se corta a questão por aí. E diga-se passagem, às vezes, quando você, trazendo para essa questão da sexualidade em si, eu tenho muito mais problemas no próprio consultório quando eu pego filhos de relacionamento heterossexuais em que um dos dois terminam sendo ou levantando a bandeira do machismo ou do feminismo, né? Ou seja, são extremistas. É uma mulher que é super feminista, né? Gera muito mais consequência na formação sexual extrema, numa questão até pela deturpação da bandeira feminista que essa mãe tem, no encarar um relacionamento, de estar defendendo aquela bandeira da mulher como... Pronto, olha só a condição que vai estar gerando na formação sexual. Então, não é o problema se é homoafetivo, um relacionamento homoafetivo ou um relacionamento heteroafetivo, que vai estar gerando problemas nesse sentido, né? Então, eu diria que essa colocação que muitas das vezes vemos pessoas fazerem, infelizmente, inclusive dentro das casas espíritas fazerem, não tem sentido nenhum. Tá? E entra exatamente isso que você está colocando. Às vezes, eu tiro o chapéu para muitos casais homoafetivos fazendo processos de adoção, e é a coisa mais linda do mundo, eles terminam adotando, às vezes, crianças que os casais heteroafetivos não querem adotar, né? Porque o que é que eles estão querendo? É distribuir o seu amor. Independente com quem seja, eles estão querendo uma criança, um jovem, né? Pegam, às vezes, crianças com uma faixa etária mais do que bebê, porque normalmente o pessoal só quer beber, eles estão pegando com 4, 5, 7, 10 anos e fazendo um trabalho lindo de cuidado, de estar mais presente na vida, né? É o que a gente tem observado. Então, essa questão de se colocar a ideia dos casais homo ou heteroafetivos como padrão de relacionamento na criação de filhos, eu diria que às vezes a gente tem tido os casais homoafetivos com muito mais cuidados por conta do que eles estão querendo na hora que eles trazem uma criança para dentro do lar, né? Eles sabem muito bem. Eles estão direcionando. É lindo o trabalho que eu vejo muitos casais nesse sentido desenvolvendo com as suas crianças, se não num processo natural de filho de um deles, né? Mas até mesmo no processo de adoção. O cuidado termina sendo maior, o acompanhamento é maior,
Então, temos tido essa experiência também, Márcio. Marco, eu queria fazer uma pergunta. Eu vou cutucar um pouquinho, tá? Vamos lá. Que nós começamos a nossa conversa, né, com você falando, olha só, né, dessa vida corrida, em que estava havendo a perda desse convívio, de repente a gente se viu forçado a estar convivendo. Nessa correria que a gente vê, né, que nós vivemos aí, que foi acabando afastando, né, os componentes da família, né, a gente vê uma coisa muito comum: delegar a educação. Muitos pais passando a educação para a escola. No sentido, não daquela questão só da educação pedagógica em si, mas querendo que a escola cuide do que é a obrigação da família, que é a educação moral. Queria que você falasse um pouquinho do que você vê na sua experiência aí na área da família. Tá. Primeiro eu vou trazer Kardec. Kardec já fez essa colocação na sua época, em que ele dizia que a escola ela tem o papel de instruir e a família tem o papel de educar. Entendeu? E o que é educar? Educar é passar valores. Educar é a questão moral. É lógico que o ser num processo de formação, ele vai precisar de que alguém passe esses valores para ele. Quando os pais não passam, na verdade, eles estão passando. Ué, como assim? Vamos lá. Vou pegar aqui uma situação. Está aqui os pais assistindo televisão com os filhos. E eu vou estar contando um fato verídico que acompanhei com um familiar nosso. As crianças com 5 a 6 anos, 6, 7 anos, né, estavam na casa dos avós, especificamente, e fim da tarde, isso já há quase 20 anos, vendo Malhação. Tá? A Malhação, se nós formos ver, é um programa voltado a um público um pouco mais jovenzinhos e não tanto infantil. Tá? Aquele avô que estava com os netos na sala, num determinado momento da Malhação, fim da tarde, estão dois jovenzinhos na média de seus 14, 15 anos, numa festinha. Daqui a pouco os dois começam a conversar, daqui a pouco os dois estão se abraçando, estão se beijando, que você não consegue identificar quem é quem, né? Eles se fundem num só. E daqui a pouco aparece aqueles dois já numa outra situação. Aquele avô viu aquilo na televisão, né? E não sabia o que fazer. O que é que ele fez? Saiu da sala e foi pegar um copo d'água. O que é que ele fez ali? Ele trabalhou valores? Aí é uma boa pergunta, né? Nem um pouco. Mas, Márcia, é exatamente isso que eu falo. Quando a gente não trabalha, a gente trabalha. Porque verdade. no momento em que você... né? Esse é o X da questão. No momento em que você não se posiciona, você se posicionou. Entendeu? Por quê? Porque você não passou os seus valores. Eu estou pegando uma situação de netos com avós. Mas a mesma coisa acontece com filhos com pais. Né? Nós, o tempo todo, passamos os nossos valores para aqueles pequenos que estão sob nossa guarda. Quando nós não nos posicionamos, nós estamos nos posicionando por omissão. Então, os valores estão sendo passados de uma maneira diferente, às vezes, daquilo que a gente pensa, porque nós não nos colocamos claramente. Por quê? Porque isso dá trabalho. Né? Você ser firme de, naquele momento, falar assim, menino, olha só que coisa. Ó, os garotos nem se conhecem, como é que um pode estar beijando o outro? Né? Se você for ver, isso na atualidade é a coisa mais normal do mundo. Né? Mas nem vou pegar aqui pelo aspecto espiritual ou pelo aspecto psíquico. Vamos lá, né, Márcia? Pegar pelo aspecto de saúde médico. Isso. Né? Você fala assim,
na época dos nossos avós, eles falavam assim, dá sapinho, né? Lembram disso? Hoje em dia, a gente vai estar falando assim, como é que você beija uma pessoa se você não conhece essa pessoa? Sabia que cárie pode passar por beijo? Cárie? Você sabe como é que a outra pessoa escova os dentes? Né? Então, às vezes, até por beijo, você pode estar passando uma dita cárie, né? No bom sentido. Fora a doença do beijo, que é fatal. Né? Como assim? Aí você vai estar trabalhando. Agora, você falar isso, trabalhar isso, é cansativo. Porque você tem que parar, tem que conversar, tem que... Então, na hora em que terminamos não nos posicionando, nós terminamos deixando com que outras pessoas se posicionem. E hoje, nisso que você está falando, é muito comum que os pais, no seu corre-corre de vida, assim, eu não tenho tempo para educar. Eu pago uma boa escola para que essa escola me ajude a educar meus filhos. Só que o que acontece? Educação é formação moral. Qual é a formação moral daquele professor? Qual é a formação moral daquele orientador educacional? Que muitas das vezes é diferente do nosso, dentro da família. E se nós não fizermos o nosso papel de estar passando esses valores para fazer essa formação moral, relembrando, o que é formação moral? É o certo, é o errado. É o que pode, é o que não pode. É o que deve e o que é proibido. Isso é formação moral. Quem é que tem que passar isso? Família. É a família por excelência. E muitas pessoas vão estar falando assim, não, mas eu preciso trabalhar, porque é muita coisa. É manhã, tarde, noite ainda estou fazendo meus cursos. Não, então eu deixo empregada, né? Ou seja, os pais terminam muitas das vezes se voltando para o mundo de César. Não estou nem falando para o mundo de Mamon, não, é para o mundo de César, para estar buscando o resultado financeiro, para estar pagando uma excelente escola, o inglês, o balé, o judô, as férias, às vezes, na Disney. Estou falando assim de famílias que vão ter condições e que, às vezes, relegam o processo de educação, terceirizando, para poder dar tudo isso para os seus filhos. Mas o que acontece? Está faltando pai, está faltando mãe. Eu lembro de uma jovenzinha que eu atendi, estava com 16 anos. Né? Qual era o grande problema dela? Ela se cortava. Né? Terminou vindo para o consultório e, durante o processo, o grande chiado que ela terminou identificando era a ausência de pai e mãe. Aí você fala assim, como assim a ausência de pai e mãe? Né? Porque quando nós chamamos os pais para conversarem, os pais falam assim, mas peraí, a gente dá tudo que ela precisa. Era uma família com grandes condições, tá? Escola nível 1, nível A, inglês, francês, né? Férias na Europa, tinha até motorista para estar levando para as escolas. Ou seja, o que é que os pais estavam fazendo? Dando toda a condição material. E o que é que aquela filha precisava? De afeto, de presença, de carinho. E aí, né, Márcia, o que colocamos nos dias de hoje, eu falo assim, pai, dê menos presente, dê mais presença. Né? Porque no mundo consumista que nós temos, as pessoas terminam trocando a sua presença por presente. E aí nós vamos ter todos aqueles descalabros dos nossos filhos quando chegarem na fase da adolescência e na fase adulta. Exatamente. Então se puder optar, vida mais modesta. Não precisa estar tirando férias num outro país. Não precisa estar tirando férias num outro estado. Né? Para nós de Brasília, né, Márcia? Fala assim, vai para Caldas Novas. Né? Vai aqui para Anápolis, que seja. Né? Ela não consegue.
Não tem problema, fique em casa, faça uma programação de fim de semana, de férias com seus filhos, mas marque presença. Marque presença. Porque o que está faltando nos dias atuais é exatamente a presença, o afeto, o carinho, o puxar de orelha, o deitar na cama com o filho. Não. O que está faltando é exatamente isso. Quando nós trazemos para os dias de hoje, e vocês devem ver isso, quando se foi colocado a coisa de 30 anos, isso a OMS em 1990, se não me falha a memória, me corrige aí, Márcia. Ela identificou que em 2020 a depressão seria a doença de maior prevalência na humanidade. 2020, isso em 1990. Nós alcançamos essa marca em 2010, 10 anos antes. Né? 10 anos antes. E se nós formos ver, por trás de tudo isso, o que é que está faltando? Família. É família. É presença. Nós temos os pais muito focados na questão do material, do presente, das férias, da boa escola, né? Do inglês. E esquece de estar junto. Eu lembro, na minha época, a minha mãe, quando eu estava na 7ª série, minha mãe tinha feito mal a 5ª série. Né? Mas minha mãe sentava comigo para estar tomando as lições de português, de matemática na 7ª e 8ª série. Entendeu? Olha a presença ali. Firmando em cima. Exatamente. Entendeu? Firmando em cima. Meus pais não tinham condições de estar dando grandes escolas. Eu fui para a escola particular porque meu pai foi negociar bolsa de estudo com o diretor na época. Ele deu 50%, meu pai chorou 25%. Foi o que garantiu eu estudar em escola particular. Entendeu? Isso já no 2º grau, porque até o ensino médio hoje, né? Até o 1º grau, era escola pública. E não tem problema nenhum. Né? Por conta dessa questão de presença dos meus pais, de estar firmando posição em cima de estudar, eu lembro de uma fala do meu pai, que ele falava assim, ó, ele teve 5 filhos, tá? E ele firmava assim, ó, eu não vou estar deixando apartamento para nenhum de vocês. Carro, vocês vão ter que trabalhar para conseguir. Agora, estudo eu vou garantir. Tá? E era o que ele firmava. Meu pai teve a 4ª série primária. E ele firmava essa questão de estudo em cima da gente. Entendeu? Está aí. Uma graduação, tenho 2 MBAs, 2 mestrados, um doutorado, 5 especializações, né? Por conta dessa ideia que os meus pais firmavam em cima de estudo, estudo, estudo. Você não vai ser muita coisa na vida se não estudar, meu filho. E eles firmavam, tinha que estudar. Férias. Eu lembro de uma férias que nós tivemos, uma única férias que nós tivemos quando eu estava com 15 anos. Né? Em que nós fomos para a praia. Nas outras férias a gente passava sempre junto em Brasília. E não gerou problema nenhum psíquico na minha mente. Não precisou ir para a Europa, né, Marco? Exatamente, exatamente. Depois cresci, fui dono do meu nariz, ganhei meu dinheiro, ok, já conheço a Europa, conheço os Estados Unidos, né? Opa, mas aí fui eu que fui providenciar isso. Meus filhos, né? Tinha aquela situação, pai, os meus coleguinhas estão indo para Disney. Eu falo assim, papai, não tem condições de te mandar, não. E não foram. Meu filho foi para Disney quando estava com 25 anos, né? E aí, nessa fase, a gente já estava num momento mais tranquilo, a namorada e a sogra estavam indo, né? Opa, peraí, foram. E a gente conseguiu oferecer isso para ele. Isso. Né? Lá na frente, mas não era nosso objetivo. Era o quê? Estudo, estudo, estudo. Era o nosso foco junto com os nossos filhos. E sempre presente.
como exemplo, né, Márcia? A minha esposa terminou firmando uma posição na época em que eles eram pequenos, de estar trabalhando meio expediente, porque as coisas estavam apertadas, não tínhamos condições de bancar empregadas, né, naquela época. Hoje os meus meninos têm 30, 31 anos, né? Mas ela foi trabalhar apenas um expediente, e no outro expediente ela ficava com os meninos. É. Eu fiz Não, essa opção também, viu, Marco? Durante muito e tempo, não nos só meio período. arrependemos em nenhum momento. É. Se arrepende, Márcia? De jeito maneira, tá super bem, de faria tudo de novo. Exatamente, exatamente. Mas olha, Não, Marco, olha que então é beleza. questão de objetivo, de foco, de foco. Isso, Foco é família, é, né? E tá. quando você foca na família, e aí é interessante, porque às vezes as pessoas focam na família lá na frente. Não, eu tenho que focar porque eu tenho que dar essas condições para eles. Peraí, dá condição agora. Quando meu pai falava assim, ó, vocês vão estar trabalhando para conseguir o que vocês querem. O meu foco, até porque não tinha muita condição. Uhum. Né? Então, o que Isso, ele tinha, ele batalhava para a gente estudar. com É certeza. diferente aquele que tem muito, né? Eu vivi com uma mãe dentro de casa o tempo todo firmando posição em cima da gente. E acho que a Entendeu? pandemia está Então, dando essa oportunidade, né, Marco? Márcia, mas o que a gente tem visto, e aí eu estou pegando até experiências de colegas nossas do trabalho que falam assim, eu não aguento mais, né? Estou precisando voltar para o trabalho. Dentro de casa já está um horror com as minhas crianças, né? É fato. E aí, Suzeli, uma colega minha falou assim, professor ganha muito pouco, eu vou estar pagando 3 vezes mais para o É professor. verdade, Né? é verdade. Ou seja, É isso os mesmo. pais não estão conseguindo serem pais. É. Uma, É prof... incoerência. Lá no consultório, há 2 semanas atrás, uma paciente, mãe de paciente que é professora falou assim: Ô, doutora Márcia, só para você ver o tanto que os pais agora estão conhecendo quem são os filhos, né, dentro da escola, né? É verdade. É verdade. Mas olha, Né? Marco, é muito legal essa conversa e para nós é uma pena que nós já estamos com o horário contado, né? Mas É para a verdade. gente, Passa rapidinho. nós vamos ter uma segunda vez, né, Suzélio? Eu acho que vale a pena a Vamos gente combinar sim. continuar essa conversa. Mas olha, Marco, fazendo um check-up geral de tudo que nós conversamos aqui, a sua fala vem muito de encontro com o que nós pensamos dentro do departamento de família, né? Tanto a Suzele quanto eu, nós fazemos parte do departamento de família da AMB Brasil e nós temos tentado, né, colocar para as nossas palestras, quando somos chamados para falar para os pais, é exatamente sobre a questão da maternidade e paternidade responsável, né? Desde a época da gestação até a gente fechar os olhos, porque a gente preocupa com o filho até os 80 anos de idade, o filho até com 50, a gente está preocupado, né? A vida Então, toda. Então, os assim, é meninos. muito bom esse bate-papo, porque vem mostrar para nós que estamos caminhando lado a lado, área de família e departamento de família da Brasil. Então, nós estamos com o mesmo pensamento de estimular essa questão da maternidade e da paternidade responsável. E aí, para uma última pergunta, né, um último bate-papo, tem muito assim, se possível, de você delinear para a gente aí o que que a área de família está trabalhando para a gente estimular cada vez mais essa paternidade e essa maternidade responsável? Quais as estratégias que vocês estão levando para dentro da casa espírita para que quando nós, ao chegarmos lá para falar num grupo de pais, a gente consiga ter um diálogo homogêneo? Bacana, né? Hoje a nossa área da família ela tem trabalhado algumas coisas, por exemplo, dentro das casas espíritas, um dos pontos voltados à questão da família que talvez mais antigo exista são os chamados antigos grupos de pais, que hoje em dia alguns chamam de grupos de estudos familiares, né? Porque às vezes até por conta dessa nova configuração que você está colocando de família, às vezes nem são só os pais que estão cuidando das crianças. Nós temos tios, nós temos avós, tá?
nós temos o pai que é separado, a mãe que é separada, e assim por diante. Às vezes o irmão mais velho, que são os 20 e poucos anos, está cuidando daquela criança de 6 anos, entendeu? Então, se aumentou esse leque, dando que antigamente, quando você trabalha a ideia antiga, a família tradicional era pai e mãe. Hoje, nessa nova configuração, nós temos as crianças sendo cuidadas por uma série de situações que não obrigatoriamente, às vezes, é só pai e mãe. Tá? Mas tem se trabalhado muito essa ideia de uma visão, trazendo primordialmente o lado doutrinário em conjunto com o lado do que a ciência nos traz hoje em dia. A nutrição, psiquismo, a questão médica, né? Onde nós vamos estar fazendo todo um envolvimento nesse aspecto dos pais estarem cumprindo o seu papel. Entretanto, a gente trabalha não só isso. Um dos pontos que nós temos hoje buscado agregar à questão da família é a ideia do idoso, né? Porque até mesmo na família, o idoso às vezes é esquecido. Dentro da casa espírita ele tem sido. E nós temos observado que o idoso tem sido uma realidade dos dias atuais. A proposta da nossa questão demográfica daqui a 40 anos, a pirâmide vai se inverter totalmente. Nós vamos ter muito mais idosos no nosso país do que jovens, né? E ainda não temos a nossa instituição espírita adaptada à questão do idoso. E quando eu falo adaptada, inclusive na questão física. Não temos banheiros adaptados, alguns só escada, não tem rampas de acesso, corrimãos, né? Então, a área da família também, às vezes, extrapola esse lado só da questão da visão dos pais, mas já entra numa ideia da família como um todo, trazendo também o idoso para dentro da casa espírita e abraçando esse idoso para dentro da família. Que às vezes, quando a pessoa, vou colocar assim, perde a função, ele termina sendo esquecido. E não pode ser desse jeito, né? Temos que caracterizar muito bem esse tipo de coisa. E aí, relembrando um dos pontos básicos, nós estamos recuperando uma mensagem que Kardec publicou na Revista Espírita de agosto de 1865, do nosso querido Lacordaire, onde ele trabalha a chave do céu. E a chave do céu, ele traz essa fala que foi publicada no Evangelho segundo o Espiritismo, numa mensagem de Vicente Paulo, que ele coloca a caridade é a chave do céu. E aí Lacordaire vem trabalhar o que é a chave do céu. E ele fala lindamente sobre a caridade. E lá no finalzinho ele pergunta, e a família? Estaremos quites com ela se tivermos feito a caridade? Né? E aí ele mesmo responde, né? Aquela situação dele instigar uma pergunta para ele responder. E ele diz, lógico que não. Se nos propomos a realizar a caridade, nós temos que estabelecer hierarquia e prioridade. Como assim? Né? E aí Lacordaire vem exatamente colocando isso. Vossos cônjuges e filhos devem ser os primeiros pobres nos quais você tem que atender. Primeiro. Segundo, né? Ele está estabelecendo uma hierarquia. Segundo, aqueles que vos deram a vida, vos acompanharam na fase da infância, na adolescência, lhe direcionaram para o mundo, são o segundo. Seu pai e sua mãe. O que é que ele está trazendo aí? Família. Terceiro, os seus irmãos consanguíneos. E atualizando para os dias de hoje, né? Inclusive os irmãos adotivos. Porque são os irmãos que a gente tem dentro do nosso lar. Né? Quarto, os seus amigos do coração. E quinto, aí sim, depois que você atender esses quatro, vai ajudar os pobres, a começar pelos mais miseráveis. Olha só,
fantástico, fantástico essa fala de Lacordaire, trazida por Allan Kardec. Nós temos dentro do movimento espírita a proposta de que fora da caridade não há salvação. Perfeito. Sensacional. Mas nós temos idealizado a proposta da caridade a começar pelo quinto. Quando, na verdade, os 4 primeiros, lembrando, foi Kardec que nos deu isso. E a gente esqueceu de trazer isso de Kardec. Os 4 primeiros são família. Então, a preocupação maior no nosso dia a dia tem que ser família. Quer fazer a caridade? Porque fora da caridade não há salvação? Começar a caridade na família. Primeiro, sua esposa, seu marido, seus filhos. Segundo, pais e mães. Terceiro, irmãos consanguíneos, até porque muitas vezes, depois que a gente sai de casa, a gente esquece nossos irmãos, né? Às vezes, nem todos tiveram boas experiências com os irmãos, e aí até dá graças a Deus está fora do lar. Mas, na verdade, esquecemos que se você nasceu naquela família, com aqueles irmãos, existe algo e que você tem que considerar. Então, essa relação não pode ser perdida de jeito nenhum. E, às vezes, a gente tem um quarto que são os amigos do coração. E quantas vezes não vemos aquela pessoa falar assim: Suzele, você é muito mais minha família do que a minha família consanguínea. Eu te considero muito mais... E a gente esquece os outros, né? Você é a minha família espiritual. Só que esquecemos que se a gente nasceu numa família consanguínea, Papai do céu não erra. Tem algo ali para a gente considerar. Tem algo ali para a gente recuperar. E nós deixamos isso de lado. E a doutrina espírita nos traz essa responsabilidade. Caridade, primeiro na família. Depois que você atender esses 4 pontos, vamos lá na fala de Lacordaire, aí sim, vai ajudar os pobres, a começar pelos mais miseráveis. Esse é o ponto fundamental. Ou seja, família, família. Esse tem que estar sendo o nosso foco hoje. E a área da família vem muito trazer essa... recuperar, né? Vem recuperar essa mensagem de Kardec, psicografada na época pelo nosso companheiro Lacordaire, onde ele deixa muito claro essa ideia que fora da caridade não há salvação, mas a caridade tem que ser iniciada na família. Meu abraço então a todos vocês. Obrigado pela oportunidade. E nós que agradecemos. Muito obrigada, Marcos. Ficamos muito felizes por você estar aqui conosco. É um tema que gera muita discussão mesmo, e a gente poderia ficar aqui, olha, horas conversando, mas muito obrigada. Queria agradecer também a parceria com a FEB, com o Departamento de Família da AMI Planalto, né, que também está sempre nos auxiliando. Lembrando os nossos amigos que, se tiverem alguma dúvida, pode colocar aqui nos comentários que a gente passa para o Marco, para que ele possa também nos ajudar a responder, tá bom? Lembrando, meus amigos, continuem acompanhando as nossas redes sociais, as redes sociais da AMI Planalto. Não deixa de se inscrever no nosso canal, eu queria tanto falar isso, se inscrever no nosso canal, ativar ali as notificações para estar sempre por dentro, estar recebendo os nossos novos momentos família. Isso mesmo, Marco. É uma grande alegria ter tido você aqui com a gente. Com certeza nós teremos uma fase 2, viu? Porque como nós também somos do Departamento de Família da AMI Brasil e temos um grande apreço pela área de família da FEB, você, a Tereza, a Carla Patrícia, a Gi. Então, assim, são vários e a gente fica muito feliz quando a gente pode estender essa relação familiar, né? Que a gente acaba todo mundo sendo irmão por conta do mesmo pai e pelas afinidades. Então, a gente agradece muito a você por ter estado aqui com a gente, tá bom? Um abraço, pessoal. Isso. Um abraço, até a próxima. Um abraço para todos e nos encontramos no próximo Momento Família da AMI Planalto. Um abraço.